Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse cara aí na tela é o nosso amigo promotor de Gotham City, Harvey Dent, um promotor ávido pela lei que lutava ao lado do comissário Gordon para melhorar Gotham City, já que Gotham é um problema, né? Eu já falei sobre Gotham ser um problema aqui, vou deixar um vídeo no card para vocês entenderem por que Gotham é um problema. Mas então, ao lado do nosso amigo comissário Gordon, Harvey Dent queria criar uma solução justa dentro dos padrões da lei para a cidade de Gotham, que é uma cidade caótica. E ele achava que conseguiria, pelas leis vigentes, melhorar Gotham e tornar Gotham uma cidade melhor. Ele era um dos poucos que tinha uma visão otimista da cidade. E por ter essa visão otimista, ele era um promotor público muito bem querido. E ele era uma coisa muito bem elaborada. Ele queria combater o crime de acordo com o sistema. Então, Harvey Dent construiu um caso contra Salvatore Maroni. Ele construiu um caso contra Salvatore Maroni e levou o próprio Salvatore Maroni aos tribunais. E ele conseguiu juntar provas para prender o líder do crime, Salvatore Maroni, que é um dos mafiosos mais poderosos de Gotham e tudo mais. Só que ele ordenou que o nosso amigo Dent fosse silenciado. Então, antes de ter o julgamento, Harvey Dent foi atacado por um dos homens do Salvatore Maroni e do Rupert Thorne e teve ácido jogado em seu rosto. A intenção é que ele morresse, mas ele não morreu. Apesar dos claros esforços dos criminosos de Gotham para que o Harvey morresse, o ataque com ácido não resultou na morte de Harvey Dent. Resultou na desfiguração de metade de seu rosto. Metade de seu rosto ficou horroroso, desfigurado, queimado pelo ácido e deteriorado. Mas ele não morreu, ele ficou apenas fisicamente deteriorado. Foi afastado de suas funções como promotor e foi ordenado que fosse se recuperar no hospital e posteriormente em casa. Só que ele não ficou só desfigurado. Isso desencadeou um problema psicológico muito grande que o Harvey já tinha, cultivado desde sua infância. Harvey Dent cresceu em um lar violento. Seu pai era uma pessoa muito violenta, um alcoólatra violento, para ser sincero, para ser honesto. E por ele ter um pai violento, ele cresceu com uma, digamos assim, com uma dissociação de personalidade. Ele tinha um transtorno dissociativo de personalidade, já era latente, tá? Já estava interno nele, mesmo antes do acidente com ácido, e ele fazia tratamento psicológico, com uma psiquiatra, para justamente suprimir essa identidade dele. Para suprimir essa identidade dele, a quem ele tinha conhecimento que existia, mas ele mantinha suprimido ali com um tratamento psicológico adequado. Mas depois que ele sofreu esse ataque, que ele ficou fisicamente desfigurado, meio que quebrou um paradigma, serviu de gatilho. E aquele indivíduo, vamos chamar assim, que tinha ali dentro da sua psique, se soltou. E a partir daquele momento, Harvey Dent passou a ter duas identidades distintas operando no mesmo corpo. Sua desfiguração física lhe serviu de gatilho emocional para libertar a persona que ele havia suprimido durante anos num tratamento psicológico com a psiquiatra em Gotham. Então, quando ele foi desfigurado fisicamente, o gatilho foi perfeitamente súbito para que ele quisesse vingança. Desfigurado de metade do rosto, ele foi atrás do Rupert Thorne, do Salvatore Maroni e de seus associados, daqueles que ele sabia que eram responsáveis pelo ataque contra ele. Isso fez ele cruzar o caminho do Batman, porque o Batman impediu isso de acontecer, e ele acabou sendo preso no asilo Arkham. Após ser preso e claramente sem obter a sua vingança, Harvey Dent perdeu a fé no sistema que até então ele tinha. Como um promotor público, ele queria resolver as coisas legalmente, dentro da lei. Mas quando ele viu que os criminosos não seriam presos, e mesmo aqueles que tentaram matar ele não tiveram a justiça adequada e ele não, nem conseguiu a sua vingança, ele perdeu completamente a fé no sistema, dizendo que o sistema jurídico era falho e que somente os poderosos tinham vez, fazendo com que a persona de Harvey Dent ficasse um pouco mais suprimida. E a partir daquele momento, ele se auto-intitulou Duas Caras,
Por causa de que ele tinha metade do rosto humano, como Harvey Dent, e metade do rosto desfigurado. Então, ele intitulou a si próprio como Duas Caras. E o Duas Caras era uma persona criminosa, uma persona não grata em Gotham City, porque ele passou a roubar os locais que eram de propriedade do Rupert Thorne e do Salvatore Maroni, né? Propriedade ali dos criminosos. Roubar mesmo, afanar dinheiro, tudo, roubar e tudo mais. E também a desmantelar esses negócios, né? Tomar conta, tomar posse, fazer desses os seus territórios. E aí o Duas Caras passou a ser um criminoso conhecido em Gotham. E toda vez que ele tinha que tomar uma iniciativa mais drástica, como por exemplo, sei lá, matar um refém, ele recorria a um método. Toda decisão mais pragmática que ele tinha que fazer, como por exemplo matar um refém, ou atirar em determinada pessoa, ou eliminar determinada pessoa, ele não tomava essa decisão sem antes jogar a moeda. Mas por que essa moeda é importante? Essa moeda é importante por dois pontos. Originalmente, essa moeda é do seu pai, o mesmo pai alcoólatra que era violento com sua mãe e com ele na infância. Então, essa moeda realmente tem um vínculo com o primeiro trauma, com o trauma inicial, porque essa moeda era do seu pai, era uma moeda de estimação que seu pai tinha, que ele carregava consigo, mesmo antes de ser o Duas Caras. Quando ele ainda era o promotor Harvey Dent, ele sempre tinha essa moeda no bolso. É o início e a lembrança do trauma inicial. E agora, como Duas Caras, ele não toma uma decisão crítica, sem antes tirar o cara ou coroa. O Duas Caras é um vilão que tem como estilo a dualidade. Ele veste uma roupa meio preta, meio branca. Ele literalmente é meio a meio. Não só em sua desfiguração, mas em sua psique também. Ele tem a consciência dos atos benéficos de Harvey Dent, o promotor, mas também tem a violência e a brutalidade do Duas Caras. Ele é essas duas personalidades. Por isso que, quando ele tem que tomar uma decisão, ele joga a moeda. Porque se a moeda cair cara, é uma decisão. Se a moeda cair coroa, é outra decisão. E especificamente, né, vamos especificar, eu vou deixar isso especificado, né? É mais fácil. Ele joga a moeda para cima. E se cair cara, você morre. Se cair coroa, você sobrevive. É como se cara fosse o Duas Caras e coroa fosse o Harvey Dent. Toda decisão que ele tem que tomar é baseada nisso. Até mesmo em suas ações criminosas. Mas por que ele faz isso? Primeiro, porque, como eu disse, a moeda é de seu pai, então tem raízes no seu trauma inicial. A segunda, porque a metade do rosto limpo representa a humanidade, a justiça e a racionalidade que Harvey Dent já tinha como promotor de justiça, então representa o lado humano dele. Enquanto a metade desfigurada representa o trauma, a raiva e a irracionalidade e impulsividade representada pelo Duas Caras. Então, ele literalmente faz da moral um jogo de azar. Quando ele joga a moeda para cima para decidir se vai matar alguém ou não, é como se ele quisesse se livrar da própria culpa de matar, já que o Harvey Dent teria sim um pesar por matar alguém, já que ele era um promotor de justiça. Por exemplo, nessa imagem aí, ele faz o Salvatore Maroni de refém, aponta uma arma pro pescoço dele, entrega a moeda na mão dele e diz: joga. Se der cara, eu atiro e você morre. Se der coroa, eu vou embora e você fica vivo. Por que ele fez isso? Por que não matar o Salvatore Maroni de cara? Por dois motivos. O primeiro, ele precisa da dualidade, ele precisa do ritual da moeda para lembrar do seu pai e para ter a dualidade também. E por que a moeda? Porque ele precisa ter a ausência de culpa. Tipo assim, se der cara e eu tiver que matar o Salvatore Maroni aí, não fui eu que matei, foi a sorte dele que o matou. Entendeu? Foi a moeda que decidiu. É por isso que ele joga a moeda. É tipo um alívio para se livrar da culpa, já que o Raiverdente teria a consciência, né? Enquanto o Duas Caras é puramente a inconsciência e a brutalidade. Então a decisão de apontar a arma para o pescoço dele foi do Duas Caras. Mas a decisão de puxar o gatilho não pode ser do Duas Caras. Tem que ser da moeda, para que o Harvey Dent, que é o lado bom, não se sinta culpado pela morte de um homem. Uns pontos em específico tornam Harvey Dent particularmente perigoso. Primeiro ponto,
Ele foi promotor de justiça, portanto, ele sabe como funciona a lei, as brechas que a lei tem e quanto tempo demoraria, por exemplo, para a polícia chegar em um determinado local. Ele sabe o tempo de espera de uma viatura, ele sabe as brechas legais que tem, porque ele já foi promotor de justiça. Então, conhecimento da lei o torna perigoso. Outro ponto perigoso, ele é inconstante. Porque tudo que ele vai fazer, ele depende de jogar uma moeda. Então, nem você e nem ele sabem aonde vai dar a moeda. Se a moeda vai dar cara, se a moeda vai dar coroa. Então, você não sabe se vai morrer e ele não sabe se vai te matar. Ele também não sabe. Ele é inconstante, o que torna ele imprevisível, até mesmo para ele. O que faz dele perigoso. Muito perigoso. E ele é extremamente esperto e inteligente, por saber como funciona o mundo do crime e o mundo das leis, por saber como funciona a legalidade e a versão sombria, por ser tanto duas caras, quanto ainda tem os conhecimentos e a índole de Harvey Dent. É por isso que ele é tão perigoso. Ele é literalmente dois em um. Você tem que entender o Harvey Dent, entender as nuances da moral do Harvey Dent, ao mesmo tempo que você tem que entender a amoralidade dos duas caras. E esse é um trabalho que o Batman tem que fazer muito bem, se quiser lidar com o Duas Caras. Porque o Duas Caras tem transtorno dissociativo de personalidade. E lidar com o Harvey Dent não é só isso. Só tem que entender a mente dele. Não, tem que entender as mentes dele. São duas. São dois pensando, dois decidindo. E também tem a questão da sorte, que é a moeda que ele joga, e nem você e nem ele sabem se vai dar cara ou se vai dar coroa. Então, você está preso à própria sorte. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vilão do Batman analisado. No caso do Harvey Dent, ele tem TEPT, transtorno pós-traumático, e transtorno dissociativo de personalidade. O quadro clínico dele foi 2 quadros psicológicos. E também teve o trauma inicial, o gatilho, que é o gatilho do ácido, né? Que jogaram nele. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.